Bom dia, amados. Graça e paz. Começamos mais uma aula da IBD. Ficamos aí 2 semanas sem nos vermos. Espero que os irmãos estejam todos bem. Na semana passada, como eu mandei no grupo da igreja, infelizmente não consegui fazer a aula. Perdemos aí uma pessoa muito querida para nossa família, uma pessoa muito próxima. E no domingo ainda estava sem condições ali de me concentrar, de conseguir passar para os irmãos aí a palavra que Deus tinha colocado no meu coração. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E no momento certo Ele sempre vai estar nos alimentando, né? Conforme o seu Santo Espírito vai permitindo, né? E que nesses momentos fúnebres, que os irmãos já devem ter passado e provavelmente vamos passar ainda, né? Nesse mundo de aflições que vivemos, aprendemos algumas coisas, né? Eu vejo que muitas vezes nos aproximamos de Deus pela dor, porque você tem aquela tendência de achar, o ser humano, né, de uma maneira geral, tem aquela tendência de achar que ele é independente, que ele consegue todas as coisas por si só, e de repente quando acontece uma coisa que ele vê que não tem volta, fala assim, nossa, como assim? Mas a pessoa morreu e eu não posso fazer nada, e aí dá aquela angústia, dá aquela sensação de impotência, né? E aí muitas vezes a gente cai em si, de ver quão pequenininha é a nossa vida, né? Um grão de areia aqui nessa terra, e que a importância de nos achegarmos a Deus, né? E colocarmos nossa vida ali sempre à disposição dele, descansando nele, sabendo que é um momento tão pequeno que vamos passar aqui, né, nesse plano, e depois eternamente estaremos diante dele, né? Então, como se fosse uma corda de infinita, que tem um começo e depois infinito o tamanho dessa corda. E agora a gente tem um pedacinho tão pequenininho que a gente está vivendo aqui, e depois aquilo ali vai ter uma eternidade que não vai ter fim. E a gente dá tanta importância para esse pequenininho, esse detalhezinho, e não se dá conta, né, de quão pequeno que somos, de quão pequeno que são as coisas ao nosso redor, né, para tantas vezes nos preocuparmos demais com dinheiro, com sucesso, com fama, com os nossos benefícios próprios, né? Em vez de seguir de verdade a Deus ali, de seguir de verdade a sua palavra, né? De viver em amor aqui nessa terra, sabendo que assim a gente vai estar plantando, né? Para colher lá na eternidade, vai estar fazendo com que a nossa vida nessa terra aqui não nos traga coisas materiais como recompensa, né? Mas sim coisas espirituais que a gente só vai ter acesso quando a gente estiver junto de Deus, coisas que nunca vão se acabar, né? E é complicado mesmo, né? A dor de perder alguém, mas Deus conforta o coração, tem confortado o coração da nossa família aqui, o coração da família também da pessoa, né? Que se chama Simone, né? E que seja uma coisa que não seja uma constante na nossa vida, né? Que a gente não quer perder tão cedo, né? Pessoas que nós gostamos. Nesse ano pra gente é difícil. Já perdi meu sogro agora em março, e agora perdemos a Simone, que ela acompanhava a nossa família há uns 15 anos, ajudando na parte da limpeza de casa, e ultimamente, de um ano pra cá, um pouquinho mais, ela cuidava das nossas crianças aqui em casa, né? Era como se fosse uma pessoa da família pra gente, né? Infelizmente, acabou desse jeito, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E que isso não sirva de pretexto pra gente querer julgar Deus, se afastar ou ficar irado com alguma coisa, né? Mas sim que essa dor sirva pra gente se colocar mais prostrado diante de Deus, demonstrando que a gente reconhece a soberania dele, que ele sabe todas as coisas no momento certo, que tudo que ele faz é sempre perfeito, né, na sua justiça. Hoje vamos aqui estudar a lição de número 9. Na Bíblia, essa lição vai estar em Efésios, os capítulos 5 e capítulo 6. Aí Efésios ele é dividido praticamente em 2 partes, né? De Efésios 1 até 3, Paulo começa a descrever a respeito do amor de Deus para com os cristãos. E aí do capítulo 4 até o capítulo 6, começa a vir ali uma parte mais doutrinária, falando dos deveres dos cristãos, né, do que devemos fazer, do que não devemos, mas ao mesmo tempo explicando que a gente faz as coisas já porque somos salvos, né, e não a gente faz as coisas para sermos salvos, né. E hoje a gente vai acabar esse livro. Segundo a maioria dos estudiosos,
atuais, eles falam que depois de Romanos, a carta de Efésios é a carta que tem mais importância no Novo Testamento, pelo seu conteúdo doutrinário, né, pela sua carga ali de informações que são tão importantes para a gente viver nessa terra aqui, né, nos tempos antigos até hoje, né, até que Jesus venha. Aqui tem coisas riquíssimas que a gente pode retirar para fazer a gente ter um norte na nossa vida, né, de como cristão, de para onde seguir. Então, os objetivos da nossa aula de hoje vão ser praticamente dois, fazer um resumão, né? Compreender que mostramos a nossa fé pela nossa maneira de viver. Tem aquele ditado popular muito conhecido, né? Faça o que eu faço, não faça o que eu falo. É isso, né? Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. É isso, eu me confundi inteiro. Mas você deve conhecer, você deve ter, da primeira vez já deve ter falado do jeito certinho, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Por quê? A pessoa muitas vezes ela sabe o que é a coisa certa, mas ela não quer fazer o certo, ela quer fazer o que é mais fácil, ou então ela quer fazer a coisa errada porque sabe que aquilo vai dar prazer para ela, e então ela fala, não, isso aqui é errado de fazer, mas mesmo assim eu faço. Tem uma diferença muito grande entre ignorância e insensatez. Porque ignorância é quando você não sabe de uma coisa que vai fazer bem para você e você não a faz. Né? Sei lá, por exemplo, você tem uma coisa que você gosta de comer e aquilo ali, puxa vida, mas tem muito açúcar, aquilo ali pode me dar uma diabetes, aquilo ali vai fazer com que eu vá padecer aos pouquinhos, né? Vou comer muitas coisas embutidas, sei lá, comer muita salsicha toda hora, ou sei lá, mortadela, alguma coisa assim, que ao longo do tempo vai fazer com que o seu corpo ali começa a definhar. Você sabendo disso e você continuando comendo, você é um insensato, porque você sabe o que é o certo, mas você não está fazendo. Agora, se você não sabe o que é o certo e faz, aí é ignorância. Então essa é a diferença da ignorância para a insensatez. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe muito bem o que Deus deseja das nossas vidas, sabe muito bem como que a gente tem que ser exemplo nessa terra aqui, né? Ser sal do mundo, ser luz para a terra. Então ninguém depois, no dia do julgamento, vai ser separado como, não, tadinho, que ele era ignorante, ele não sabia. Conhecemos muito bem a palavra de Deus, hoje em dia está aí para todos terem acesso. E se a pessoa não segue, se a pessoa não busca, infelizmente é porque ela é um insensato, e a tendência dela vai ser, no final, pagar por tudo isso, né? Que ela ter escolhido o caminho errado, o caminho largo, digamos assim, né? O segundo tópico que a gente vai ter aqui vai ser refletir sobre os deveres da conduta cristã no mundo de relativismo ético e modernismo de ideias. Então, no mundo de hoje, a gente vê que cada vez mais, mas isso aqui não tem nada a ver, e aquilo vai ficando cada vez mais esticado, né? Daqui a pouco vão começar aqui, mas amor não tem idade para que uma pessoa adulta namore com uma pessoa que seja menor de idade, por exemplo. E aí cada vez aquilo vai aumentando, aos pouquinhos, vai aumentando, e a parte ética vai ficando cada vez mais contra os princípios bíblicos. E de uma maneira geral o mundo vai caminhando sempre nessa direção, né? E a nossa parte é a gente não se submeter a essas modernidades éticas, digamos assim, né? A gente tem que estar pautado na verdade de Deus. Tudo que aparece de novidade aí no mundo, que cada vez é uma coisa mais nova, que as pessoas olham e falam, mas é verdade, como o ser humano não viveu desse jeito antes, olha, viver assim é a melhor maneira possível, olha como a gente é evoluído. Na verdade está evoluindo para onde? Evoluído para ter mais desculpas para o pecado cada vez mais? Não, a gente tem que estar sempre vendo ali na palavra de Deus o que Ele espera que nós sejamos, da maneira que Ele espera que nós vamos reagir conforme as coisas, né? O que realmente ali é ético para nós, o que nós damos valor, aonde está o nosso valor, né? O que nos agrega valor. E é através da palavra de Deus, que é o nosso manual, a gente vai começar a seguir as coisas e sermos exemplo para o mundo, e não deixando o mundo nos influenciar, né? Temos que ser influenciadores e não influenciados, né? O texto áureo da nossa lição de hoje está lá em Efésios 5, os versículos 15 e 16, e diz assim: Portanto,
estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. E a gente tem que ver que cada oportunidade que a gente tem, precisamos fazer com que aquela oportunidade seja para a honra e para a glória de Deus. E então você pode imaginar que uma pessoa que ela é crente e ela tem atitudes ruins, outras pessoas vão ver e vão falar assim: nossa, olha fulano, nem parece que é crente. Por quê? Porque quando ele está fora da igreja, ele fica olhando para as mulheres que passam na rua. Porque quando ele está fora da igreja, entra no carro, ele vira um monstro, começa a xingar todo mundo, brigar no trânsito. Porque quando ele está na casa dele, nossa, ele é uma outra pessoa. Falta bater na mulher, xingar, né, distrata os filhos. Tem uma historinha, não sei se os irmãos já ouviram falar dessa, que uma criancinha estava na igreja e aí acabou o culto. Eles iam para casa, aí a criancinha fala assim: ai, mas eu queria tanto morar aqui na igreja. Aí um dos irmãos vê aquilo assim: mas por quê? Por que você queria morar na igreja? Porque aqui na igreja meu papai é tão bonzinho. Olha só, quando o pai dele chegava em casa, ele devia ser o capeta encarnado, né? E na igreja ele tá lá, ali, o lobo com pele de cordeiro, né? Infelizmente acontece isso muito, né? E nós não podemos deixar que isso aconteça também conosco, né? Então a gente tem que saber que a gente é exemplo. Então nos momentos difíceis que a gente consegue destacar mais isso ainda, o momento que aquela pessoa te traiu, aquela pessoa pisou no seu calo, aquela pessoa falou que ia fazer uma coisa pra você e deixou de fazer, ou alguma coisa que te irrite, sei lá, prometeu que ia te ajudar de uma maneira e não ajudou. Qualquer coisa que você pode imaginar aí agora de uma situação que alguém foi e deu uma mancada com você, né? E aí como que você vai reagir àquilo? Olha aí que ótimo exemplo que a gente tem. Porque em vez de você reagir como o mundo reage, querendo vingança, você reagir como o mundo nos ensina: se você fez assim comigo, então eu vou fazer pior agora com você. Não, a gente tem que ensinar ensinar ao mundo como a gente tem recebido os ensinamentos de Cristo, de sermos exemplo, que Cristo veio sendo o maior de todos, se fez o menor de todos, morreu por nós. E tem um ótimo exemplo de quando ele lava os pés dos seus apóstolos aí. E até Pedro, né? Não, como assim vai lavar os meus pés? E que era uma coisa que os escravos faziam aquilo, e Jesus ali se colocando, né, como um servo dos seus apóstolos ali, mostrando que ele veio para servir, e é esse exemplo que a gente tem que ter também. Então, em uma situação complicada, que você deveria ir lá e soltar os cachorros na pessoa, você tem que aprender a exercer o perdão, exercer sua paciência, porque só dessa maneira que você vai conseguir ter realmente a paz de Deus na sua vida. Muitas vezes você pode estar orando e pedindo: Senhor, eu quero a tua paz, Senhor, que a paz que excede todo o entendimento esteja na minha vida. Mas o que precede a paz é a paciência. Você tem que ter paciência, porque você tendo paciência, pode cair o mundo ao seu redor e você vai continuar em paz, porque você está paciente. E essa sua paciência vem de onde? Essa sua paciência vem de Deus, porque Deus te dá uma possibilidade de você se entregar de tal maneira a Ele que você confia que tudo o que está acontecendo está sob o controle dele. Ele nunca vai perder a rédea da história que está nas suas mãos. Nada é feito sem que o seu controle seja sido cumprido. Até você ver quando Jó foi tentado. Jó foi tentado porque Deus permitiu que ele fosse tentado. Quer dizer, se Deus não permitisse, ele não poderia ser tentado. Muitas religiões falam que tem o bem e o mal. Deus é o símbolo maior de tudo que é bom, e Satanás é o símbolo maior de tudo que é mal. E eles vivem ali brigando, numa constante briga. Mas na verdade a Bíblia nos ensina, não é bem desse jeito. Deus, ele sobrepõe tudo. Satanás, ele é o príncipe desse mundo e ele tem poder, sim. Só que ele não pode fazer nada se Deus não permitir. Deus permite que ele faça as coisas até o ponto que Deus queira. A partir dali ele não tem soberania para fazer o que ele quiser. Então, muitas vezes, quando a gente é tentado, somos sim tentados. A gente tem uma guerra espiritual enorme aí que a gente não consegue ver, e isso faz com que tantas vezes a gente perca a paciência e depois perca a paz. A gente não sabe, mas através de demônios que são seres que estão aí ao nosso redor, a gente não consegue ver, recebemos
esses dardos inflamados que vêm na nossa mente, e naquela hora uma coisa que era para ser simples, você não, já arruma uma briga enorme daquilo. Mas é ali que a gente tem que se revestir do poder de Deus nas nossas vidas e fazer com que, por piores que sejam as situações que possam vir a acontecer, a gente saber que Deus está no controle. Por mais difícil que seja a situação, melhor vai ser o exemplo que a gente vai dar para o mundo de como a gente vai reagir através daquilo. Aí vão falar, puxa vida, mas olha só aquele fulano ali. Acabou de acontecer tantas coisas ruins com ele e mesmo assim ele continua com um sorriso no rosto, perdoa todas as pessoas que fizeram mal para ele. Ele é diferente, hein? O que será que ele tem na vida dele? Aí já está no terreno fértil ali daquela pessoa receber Jesus no coração dela, porque ela vai querer ser parecido com um cristão genuíno, que não se deixa abalar por coisas que acontecem ao seu redor, se formando conforme o mundo, né? Mas sempre fazendo a forma, né, de que Deus espera que ele tenha, que é seguindo a forma de Jesus Cristo enquanto ele estava aqui nessa terra. Bom, vamos começar aqui pelos tópicos da revista. O primeiro tópico fala a respeito da conduta do crente no mundo como inspiração do caráter e a natureza de Deus. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, o nosso ideal nessa terra aqui tem que ser sermos imitadores de Deus. A primeira coisa que você pode pensar assim, puxa, mas como que eu vou imitar Deus? Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Não, nessas coisas não tem como nós imitarmos a Deus, né? A gente vai imitar a Deus conforme os seus atributos comunicáveis. Vamos tentar imitar Deus aí através da sua justiça, através da sua verdade, através da sua bondade. Isso vemos que não é fácil, né? Não é difícil. É uma coisa que a gente tem que ter um esforço para a gente conseguir. Mas se você parar para pensar, tudo que você quer conquistar nessa vida, você tem que se esforçar para você conseguir. Não tem nada que você consiga de graça. Você, eu quero aquilo, e aí você vai lá e já as coisas acontecem e pronto. Normalmente as coisas grandes que a gente espera, isso requer um certo esforço da nossa parte, né? Então você já consegue equacionar de uma maneira assim. Tudo que eu quero fazer, tudo que eu quero chegar, as coisas que eu quero alcançar, eu preciso fazer uma coisa que eu não quero antes, né? Então para você alcançar uma coisa boa, você antes quase certeza vai ter que fazer uma coisa ruim, uma coisa que vai te dar trabalho, uma coisa que vai te dar esforço, uma coisa que vai te demandar ali uma atenção que vai ser complicado de você passar, mas aquilo ali é um caminho que você tem para você conseguir chegar no seu objetivo. Então, se você tem no seu coração bem firmado que não, o meu objetivo, eu quero ser um servo de Deus, eu quero agradar a Deus. Então, o esforço que você tem que fazer é você estar lutando diariamente contra a sua própria carne, você está lutando contra o seu pecado, porque desse jeito só que você consegue chegar nessa finalidade, né? Nessa finalidade de você pegar e poder exercer através da sua vida a justiça, amor e a verdade de Deus. Não tem uma outra maneira. Só através desse esforço que você consegue chegar a ter uma maneira na sua vida de conseguir imitar Jesus Cristo. Não tem outro jeito, porque você vai estar lutando contra a sua própria natureza. Então a gente tem que se esforçar. Se você tem no seu coração o desejo de que não, eu quero agradar a Deus, e como que eu faço para agradar a Deus? Não vai ser fácil, você tem que se esforçar, você tem que se revestir cada vez mais da palavra de Deus, você tem que buscar cada vez mais intimidade com Deus através de oração, você tem que conseguir negar os seus desejos pecaminosos, tudo que você sabe que desagrada a Deus. Aí só dessa maneira, se esforçando desse jeito, você consegue chegar nesse objetivo que você tem de poder agradar a Deus. O nosso próximo tópico fala a respeito da conduta do crente no mundo, que precisa ser firme e bem consciente da realidade do pecado. E o texto está em Efésios 5, 3 e 6. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Então a gente tem que saber que a gente está vivendo nessa terra e o nosso esforço vai ser para a gente conseguir combater o pecado. Não tem uma maneira fácil de você
pegar e passar por essa vida e achar que não, agora que eu aceitei a Jesus Cristo, tá tudo certo e eu não vou mais sofrer nenhuma tentação na minha vida. Opa, vamos sofrer muitas tentações. A diferença é que através do Espírito Santo que habita dentro de cada cristão, ele consegue passar pelo pecado sem que aquilo seja uma constante na sua vida, sem que aquilo seja uma coisa que se repita sem ele se sentir mal, sem que aquilo ali venha e chegue a ele de uma maneira que ele não consiga resistir. Deus, ele sempre vai permitir que nós sejamos tentados, mas até o limite do que nós podemos aguentar. Aí vem muito aquele negócio da paciência e da paz, né? Você deixa de aguentar, a sua paciência se esgotou. E logo na sequência a sua paz também se esgota e acabou, né? Já virou caos na sua vida. Então, a partir do momento que você tenha paciência ali, esperando em Deus, sabendo que Ele tem o controle da sua vida, é bem difícil você perder a sua paz. É bem difícil que você saia do controle das coisas que estão acontecendo, porque você não vai esperar das suas próprias forças, mas você vai estar sempre esperando ali que Deus vai estar no controle da sua vida, e se você está passando por aquilo é porque Ele está permitindo e sabe que você aguenta. Isso é engraçado, que muitas vezes acontece comigo aqui em casa. Tem hora que às vezes eu tô ali lavando louça ou cozinhando alguma coisa, fazendo algum afazer doméstico, e aí de repente parece que chega as duas crianças ao mesmo tempo. Aí um começa a puxar já a minha bermuda, o outro começa a chorar, o outro começa a subir no lugar, e aí isso ligado a outras coisas já do dia a dia, parece que você pega e dá vontade de estourar, assim, você, meu Deus do céu, não tô aguentando mais essa situação. E sempre que eu chego perto do meu limite de ficar irritado, eu fico pensando assim, puxa vida, hein, eu tenho uma paciência grande, porque se Deus continua me dando mais motivos para me perder a paciência, e Ele sabe que eu vou conseguir resistir, é porque Ele me deu uma paciência grande, né? Então eu fico até feliz. Vem vindo os problemas, assim, às vezes coisas se acumulando em cima de coisa, e eu penso, nossa, se Deus está permitindo que eu passe por tamanha tribulação, tamanho transtorno, é porque Ele sabe que eu consigo aguentar. Ele já me deu a paciência, já me deu as armas para mim passar por isso, né? E que seja assim também na vida dos irmãos, que quando vocês estiverem passando por um momento difícil, aquele momento complicado, aquele turbilhão de coisas que parece que vem de uma hora para outra, aquela angústia, e que isso não faça com que vocês percam a paciência de vocês, mas sim que vocês saibam que Deus está no controle das coisas, e que se você está passando por isso é porque Ele já te deu a paciência, Ele já te deu o dom da paciência, e você só tem que esperar no Espírito Santo dele ali, que Ele vai conseguir naquele momento ali fazer com que você suporte aquilo, e você dessa maneira saia mais forte ainda do outro lado, né? Vai crescendo cada vez mais. Parece que quanto mais sua paciência é testada, você aguenta, e aí vem mais, e vem mais, e vem mais. E isso em paralelo com a paz. Se você segura e nada faz com que você perca a sua paciência, sua paz vai estar sendo uma constante diante de Deus sempre, porque você vai estar sempre descansando nele, sabendo que todas as coisas que estão acontecendo não estão saindo do controle dele nunca, e a gente descansa muito bem nele, sabendo que Ele que faz com que a nossa vida tenha uma sequência nessa terra aqui, conforme a vontade dele, né? Conforme nós nos entregamos como servos para Ele, para que a vontade dele prevaleça nas nossas vidas e não mais as nossas mesmas. O próximo tópico da revista vai estar lá em Efésios 5, 22, 25, e aí já vai para o capítulo 6, 1 a 4. Aqui na revista, o título a respeito desse tópico é: A conduta do crente no mundo precisa ser refletida e proclamada com a excelência familiar. E aí na revista aqui ele dá uma compilada aqui nos textos, e eu vou ler conforme está na revista. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E vós, pais, não provoqueis a ira dos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Nossa, não tem uma vez que eu não leia esse texto aqui e lembre do meu casamento. Porque no meu casamento, o pastor, ele falou a respeito desse texto. E eu tenho uma prima que ela não é cristã. E ela é toda feminista, assim, né? Então, depois da reunião, quando a gente estava
já reunidos ali na festa, ela veio conversar comigo, né? E aí ela falou assim, nossa, mas esse pastor é bem preconceituoso, hein? Como que ele vem com essa ideia aí de que a mulher tem que ser submissa ao homem, né? Porque a cabeça dela achava que o texto aqui estava querendo dizer que a mulher era inferior ao homem, ou ela não estava conseguindo entender ali o sentido que ele disse, né? Submissa, no caso do que a Bíblia quer falar, quer dizer que a mulher tem que estar na mesma missão que o homem e abaixo, como se o homem fosse o líder. O homem é o líder, né, o sacerdote do lar, isso a Bíblia nos ensina. Então a mulher tem que estar ali seguindo o que ele está fazendo, e ele tem que amar a mulher assim como Jesus Cristo ama a igreja. Então aí já dá um gancho pra gente de que a partir do momento que o homem sai fora da palavra de Deus, para de seguir os passos de Jesus Cristo, a mulher não precisa mais ser submissa a ele. Por quê? Porque ele já não está mais seguindo a palavra de Deus, ele não está mais seguindo a Bíblia, ele está querendo perverter coisas boas, está querendo perverter a família, está querendo ir por um caminho que não vai ser saudável, não vai ser bom, e a mulher ela tem que ser submissa e segui-lo, ele naquilo. Não. A partir do momento que ele sai da palavra de Deus, a mulher como conselheira tem que mostrar para ele, tem que tentar trazê-lo de volta, né, para a palavra de Deus, para a verdade. E se ele insistir em não querer, a mulher não precisa se submeter a ele e os dois pro buraco, né? Em primeiro lugar, sempre, a mulher vai estar seguindo a Jesus Cristo, que ele é o nosso pastor supremo. Depois, ali sim, aí vem o marido, e aí depois ela submissa ao marido. Mas acima do marido tem Jesus Cristo, que nos dá o exemplo de como viver, de como ele amou a igreja, e dessa mesma maneira passa para os homens que eles devem amar também as suas mulheres desse mesmo modo. E aqui tem a parte dos filhos também, né? Essa parte dos filhos fala para não irritar os vossos filhos. E você pode pensar como, às vezes fazendo birra, fazendo algum tipo de brincadeira, assim, mas você não irritar os vossos filhos, nos dias de hoje eu vejo como uma maneira de você não deixar os seus filhos estressados, sobrecarregados, com muitas cobranças, que é o que o mundo normalmente tem mostrado para nós. Normalmente o mundo vai lá e fala assim, olha, seu filho ele tem que crescer, tem que ser o melhor na escola, depois ele tem que ser o melhor na faculdade, depois ele tem que pegar e casar com uma mulher que tenha muito dinheiro, que seja uma pessoa super estudada, e ele depois disso vai conseguir ter muitas riquezas e tudo perfeito, né? E você vai começando a querer que seu filho seja aquilo, e você desde novinho coloca o menino para estudar de manhã, a criança com 4, 5 anos já, segunda-feira tem aula de piano, terça-feira tem aula de balé, quarta-feira tem a aula dele de mandarim. Afinal, né, a China aí tá sendo o próximo centro do mundo, então tem que aprender mandarim. Depois ele tem a aula de natação, tem a aula de teatro, ele tem um monte de coisas para fazer, ele não tem tempo para nada. Quer dizer, dessa maneira, será que você não está irritando os seus vossos filhos? A criança vai crescer ali, ela vai estar perdida, ela não sabe nem direito do que ela precisa, do que ela quer, do que ela gosta, e o pai já empurrando coisa para ela fazer, empurrando coisa para ela fazer, querendo, né, muitas vezes dar oportunidade que ele não teve. Mas será que isso realmente é saudável? Será que a coisa mais importante de todas nós estamos passando para os nossos filhos? Que é ensiná-los nos caminhos do Senhor? Ensiná-los a eles como ser servos de Deus, mostrarmos a ele através do exemplo de como somos servos de Deus, para eles também serem servos de Deus. E aí, a partir dali, as próximas coisas, Deus mesmo que vai encaminhando, que aí no coraçãozinho dele ele já vai ver o que ele gosta de fazer, e aí ali ele vai procurar o que ele quer fazer, e não espelhar tantas vezes o que nós mesmos queremos, né? Eu, por exemplo, eu queria ser um juiz de direito. Tentei entrar na USP no vestibular de direito, porque não tinha dinheiro para pagar a faculdade e não consegui. Então, não sou juiz de direito. Aí agora, não, o meu filho vai entrar. Meu filho vai entrar em direito na USP, vai ser um juiz de direito, e aí você começa tantas vezes colocar os seus sonhos nas costas do seu filho, mas será que é isso que ele quer? A gente não pode, é dessa maneira que eu vejo que você irrita os vossos filhos, né? A gente tem que dar espaço para eles, né? Primeiro, mostrando o caminho correto, que é a palavra de Deus. Essa é a coisa principal, e isso que a gente não pode perder o foco. E depois dali pra frente, Deus vai encaminhar, Deus vai cuidar, Deus que vai lapidar conforme Deus vai querer usar, né? Porque a coisa mais preciosa que você pode esperar do seu filho é que ele seja um servo, seja um instrumento
de Deus, né, nessa vida, que participando da missão de Deus nessa terra. E não seja bem sucedido perante os homens, né? Que eu, como pai, Deus possa colocar isso no meu coração diariamente, para que eu possa ensinar as nossas crianças aqui de casa nos caminhos do Senhor, ensinando para eles o que realmente é mais importante, né? Não o que o mundo ensina, né? Mas sim o que a palavra de Deus ensina, de que é muito melhor ele ter caráter, muito melhor ele ter a justiça e ter o amor de Deus ali na sua vida, no seu coração, do que ele ser uma pessoa bem-sucedida de maneiras erradas, equivocadas, ou até às vezes foi pelo caminho certo para conseguir conquistar coisas que no final não vão trazer felicidade nenhuma para ele, né? Então, que a gente não irrite os nossos filhos, né? Que não irritemos os nossos filhos. E que nesse momento também essa palavra aqui faça com que você se coloque no seu lugar, porque a família ela é um lugar muito harmonioso, onde as máscaras caem. Por quê? Porque quando você está em família, não tem como você fingir que você é uma coisa que você não é. Quando você está na igreja, às vezes está no seu trabalho, você consegue falar com as pessoas, ser alguma coisa, fingir o que você não é. Mas em família é impossível, porque você vai estar o tempo inteiro do lado das pessoas. E você estando o tempo inteiro, as pessoas te conhecem exatamente como você é. Sabem das suas fraquezas, sabem das suas partes boas, das suas partes ruins, que todos nós somos humanos, todos temos partes ruins, ninguém é perfeito, perfeito só foi Jesus Cristo nessa terra. Então, que a gente consiga se colocar nesse momento, como a gente está na nossa família e comece a analisar o que a gente está fazendo. Filhos, vocês estão honrando o pai de vocês? Pais, vocês estão irritando os filhos de vocês? Maridos, vocês estão tratando a sua mulher com amor, da maneira que Cristo tratou a sua igreja com amor? Mulheres, vocês estão ali para ajudar o seu marido, sendo conselheiras, sendo ali submissas a ele, apoiando ele em todas as missões que ele tem, que espero, né, maridos, que sejam para agregar valor sempre para sua família, que sejam para trazer coisas boas para sua família. Então que cada um veja no momento a posição que está, e que essa posição possa ser analisada aí conforme a palavra de Deus, para que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração e a gente em família ali consiga ser exemplo, né, de cristãos para o mundo de uma maneira geral, né? A família inteira ali agrupada em amor, um cuidando do outro, que é o plano de Deus para a família, né? Que a família viva em amor, uns aí suportando os outros, não suportando de não te suporto mais, não, suportando de dando suporte quando o outro precisa, né? E aí, assim, todos caminhando junto aí para ter uma melhor qualidade de vida, ter uma melhor fraternidade em casa, né? Você realmente chegar em casa e ter a paz de que, nossa, cheguei em casa e ser gostoso o seu lar, né? Se não tivesse sido dessa maneira, Deus possa tratar no coração, né, de cada membro das nossas famílias, né, da igreja de Vila Matilde, ou de quem estiver me assistindo nesse momento, e que possa começar a transformar todos esses corações para que as famílias possam realmente ser modeladas, né, como Deus espera que elas sejam. O próximo tópico da revista está lá em Efésios 5, 18 e a parte B do versículo. Mas enchei-vos do Espírito. E o título aqui da revista, desse tópico, fala que a conduta do crente no mundo se torna possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo. Então, aqui de uma maneira bem clara, a palavra de Deus está falando que para o cristão realmente conseguir vencer o pecado, vai ter que ter esforço? Vai, mas ele não vai conseguir pelas suas próprias forças, ele vai conseguir vencer o pecado através da ajuda do Espírito Santo que habita nele. Jesus Cristo morreu, a partir do momento que ele morreu, passaram-se 3 dias e ele ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, ele esteve ali com os seus apóstolos, apareceu ali algumas vezes, a 500, depois a 3.000, e depois ele ascendeu aos céus. E quando ele foi, ele falou que ele ia, mas ele ia deixar o Consolador conosco. Esse Consolador é o Espírito Santo, que faz com que a gente possa se aproximar cada vez mais de ser parecido com Jesus Cristo. Então a gente tem que sempre estar se enchendo do Espírito, porque é Ele que vai fazer com que a gente tenha mais paciência, os frutos do Espírito, né? Que a gente seja mais alegre, que a gente tenha mais amor, que a gente tenha mais domínio próprio. Então, através do Espírito Santo nas nossas vidas, que a gente vai conseguir ter um domínio sobre o pecado, nunca um domínio total. A gente sempre vai ter que ter um esforço para a gente conseguir chegar onde a gente deseja chegar.
mas o Espírito Santo, ele nos ajuda para que a gente consiga fazer com que esse nosso esforço não seja em vão. A gente vai se esforçar para agradar a Deus, e Ele vem do nosso coração quebrantado, o nosso coração ele que é fraco, imperfeito, e Ele vai agir para que a gente consiga, através das nossas limitações, sairmos vencedores. E fala, enchei-vos, é como se fosse uma coisa que é constante, né? Então você a cada vez mais vai se enchendo mais do Espírito Santo de Deus. Você sempre está se aproximando mais de Deus, ou você está se afastando mais de Deus, você está tendo mais intimidade com Deus, ou você está esfriando espiritualmente. Então que na nossa vida a gente possa procurar cada vez mais saber mais a respeito de Deus, estudando sua palavra, que a gente possa a cada vez mais ter intimidade com Deus, colocando a Ele em oração tudo o que a gente deseja, tudo o que a gente quer. Não sei se os irmãos já pensaram a respeito de que quando você pode, você pega e você manda. Quando você não pode, você pede. E aí isso para Deus na oração fica de uma maneira bem clara. Por exemplo, se você tem uma empresa e você tem umas pessoas que trabalham para você, você não vai ficar. Você pede de uma maneira assim gentil, mas na verdade você está mandando, porque vem de cima para baixo. E a gente se coloca para Deus dessa maneira. A gente está de joelhos diante dele, sabendo das nossas fraquezas, das nossas limitações, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez por nós, por ter nos alcançado, por ter nos resgatado. E a gente pede para Ele, sabendo que Ele é o Senhor, se colocando debaixo dEle, de uma situação que sabemos que somos inferiores, somos servos dEle, e estamos ali pedindo para que as coisas que Ele possa fazer por nós sejam feitas conforme a vontade dEle, que é soberana, que é perfeita. E através do Espírito Santo só que a gente consegue se colocar nessa posição de saber que exatamente o que nós precisamos, a gente tem que pedir ao Pai. E aí cada vez mais você vai ter sede de oração, de buscar a Deus. Tem aquela parte na Bíblia que até fala, né, que se você vai orar a Deus e você aqui naquele momento não tem nem palavras, mas o Espírito Santo consegue, né, se conectar a Deus ali naquele momento e falar exatamente o que o seu coração está sentindo, o que você está precisando. Então, quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais você vai ter comunhão com Deus, mais você vai conseguir falar com Deus de uma maneira mais clara, de uma maneira mais sincera, de uma maneira mais humilde, sabendo da soberania de Deus e da nossa posição como filhos de Deus, amados por Ele, mas que somos servos dele nessa terra, que estamos aqui para servir não só a Ele, mas também ao nosso próximo. E só assim o Espírito Santo vai conseguir frutificar na nossa vida para que a gente realmente seja sal e seja luz nessa terra e possa fazer diferente aí, andar na contramão do mundo, o que o mundo tantas vezes mostra que você vai ter que fazer alguma coisa para se beneficiar, você tem que fazer alguma coisa para você ganhar alguma coisa em troca. Se alguém fez alguma coisa para você, você tem que se vingar de uma pior maneira. Com o Espírito Santo vai tudo ao contrário, né? Não, eu faço isso aqui sem esperar nada em troca, eu faço isso aqui porque eu amo essa pessoa aqui, mesmo sem nem conhecer ela. Não, eu não me vingo, porque eu na verdade quero que essa pessoa que um dia aceite a Jesus Cristo, veja a verdade na sua vida como um dia eu vi, e que ela seja salva, porque ela merece a salvação e a graça de Deus tanto quanto eu. Quer dizer, para você viver dessa maneira só com o Espírito Santo mesmo, cada vez mais crescendo ali no seu coração, crescendo na sua vida, né? Então que a gente possa constantemente buscar, né, o enchimento do Espírito Santo a ponto que a gente possa caminhar em todas as nossas decisões, todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, conforme Ele vai nos influenciando, né? Porque é dessa maneira que a gente vai conseguir caminhar nessa terra aqui da maneira que Deus espera, né, que nós caminhemos. E chegamos aqui ao último tópico da revista. A conduta do crente no mundo é vitoriosa porque temos a armadura de Deus. E o texto está lá em Efésios 6:11. Eu vou ler também só a parte que está na revista aqui. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Então aqui nós vemos que a armadura ela é de Deus, não é nossa. Então é Ele que nos reveste, né? Através do Espírito Santo, que a gente tem que buscar nos encher constantemente, que a gente vai conseguir fazer com que essa armadura tenha efeito nas nossas vidas, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é que através de Deus nas nossas vidas a gente vai conseguir vencer, e não através de nós mesmos. Porque muitas vezes você tem uma autoconfiança e você pode
pecar de duas maneiras diferentes. Vão ser os pecados clássicos, né? Ou porque a cilada do diabo veio na sua fraqueza, que normalmente vem na sua fraqueza. Aí você tropeçou, puxa vida, porque aquilo ali era a minha fraqueza. Infelizmente o Espírito Santo não estava tão ativo ali no seu coração, na sua vida, na sua mente, para conseguir fazer com que você saísse, né? E escapasse daquele tropeço. Mas que não seja uma constante na sua vida, porque em oração você busca para você ficar livre daquilo, né? Pode ser um vício, pode ser tantas outras coisas que o mundo aí oferece e a parte da carne, né, às vezes busca aquilo de uma maneira incessante, né? Ou então, sem ser pela parte fraca, vem pela parte que você acha que você é muito forte naquilo. Porque você tem uma autoconfiança e você fala, não, eu nunca faria isso. Opa, será que nunca faria mesmo? Porque você, quando acha que você nunca faria aquilo, você baixa a guarda. Aí você vai ali e pode começar a flertar com pecados, chega próximo, porque você fala, não, eu nunca faria isso. Só que você não pode se esquecer que você é humano, que você é imperfeito, que você é falho. Então as coisas que você acha que você é forte, que você domina, você pode muito bem não dominar e ali também ser uma bela de uma queda, um belo de um tropeço, né? A gente vê bem isso com o exemplo da armadura mesmo. Paulo, ele fala da armadura se espelhando no soldado romano, né, que usava a armadura para ir para a batalha. E os bárbaros, eles não usavam a armadura. Então imagina que um soldado romano, mesmo sendo menorzinho do que o bárbaro, ele ia lá com proteção no peito, proteção na cabeça, né? Então ele tinha um escudo, enquanto o bárbaro ia lá com o peito já aberto, lá mostrando, né, olha como eu sou forte, eu não preciso de nada. E na hora que iam se enfrentar, o que estava de peito aberto já morria ali nas primeiras flechadas que ele recebia, né? Enquanto o soldado romano conseguia se defender, né? Então é dessa maneira, você não acha que você é forte, que você pode e você vai. Não, se você consegue isso é porque Deus te revestiu do Espírito Santo e você consegue resistir ao pecado. E que você saiba que sempre você vai estar resistindo, porque vai ser sempre Deus que vai estar te fortalecendo para que você consiga. Porque a partir do momento que você acha que é por você mesmo, aí pronto, é o momento que você tropeça, né? O momento que você deixa de lado, né, a armadura de Deus e vai querer fazer com que as coisas funcionem conforme você acha que é mais fácil e mais prático para você, né? Sabendo que essa luta não é uma luta material, né? Mas sim uma luta espiritual, né? Paulo fala isso no momento que ele estava preso, né? Ele podia muito bem pensar assim, meus inimigos aqui são os imperadores de Roma, são esses soldados aqui que estão me prendendo e são os meus inimigos aqui nesse mundo. Mas ele olhava com uma amplitude tão grande que ele via que aquilo ali era muito pequeno perante os planos de Deus, perante as coisas espirituais grandiosas que estavam acontecendo no mundo. Então ele via que, na verdade, a batalha que todo cristão vai ter que enfrentar nessa vida, durante essa jornada terrena, é contra potestades, contra espíritos malignos que vão vir querer fazer com que a gente se desvie da palavra de Deus. Muitas vezes fazendo ciladas, fazendo armadilhas, fazendo com que a gente se desvie do que Deus espera que nós façamos, né? Então, para que isso não aconteça, precisamos estar revestidos da armadura de Deus, e foi o que Paulo conseguiu ali ter naquele momento como um ótimo exemplo, e vai ser disso que vamos falar aqui agora. A primeira coisa da armadura é o cinto da verdade. Cingindo nossos lombos, nos dá firmeza e segurança. Então, o cristão, para ele não cair em nenhuma cilada do diabo, né, ele está pronto para essa guerra aí, ele tem que estar usando o cinto da verdade. A verdade é uma coisa que tem que ser uma coisa não negociável na vida do cristão. Por quê? Porque um buraco traz outro buraco. E a partir do momento que você conta uma mentira pequena, parece que é incrível como você já vê a cilada ali acontecendo, né? Parece que veio a metodologia de coisas assim certinhas, né, para virem acontecendo. Aí aquela mentira pequenininha, para você manter ela, você tem que fazer uma mentira maior. E aí para manter aquela uma mentira maior. Quando você vê, você já está afundado ali numa mentira enorme e os capetas ali, os demônios estão todos comemorando, né? Falando, olha lá o cristão, tá vendo? Como aguenta bem as coisas, olha lá, ó, mentindo, se enrolando todo aí, né? Olha a situação que ele tá. E
pior ainda, além de você fazer mal para você mesmo, tantos irmãos na fé que você tem, tantas pessoas que estão te observando como cristão, que você podia passar o exemplo para elas, não. Você simplesmente mostra que aquilo ali é uma banalidade, e então as outras pessoas vão falar assim, mas até fulano que é crente mente, por que que eu não posso mentir, né? Imagina só alguém se espelhar em você para fazer uma coisa errada, né? Como que isso aí pesa para você, não só para a sua vida, mas como você também pode levar a vida de outras pessoas a fazerem coisas ruins, né? O segundo aqui é a sandália, os sapatos do evangelho da paz. Então, ter a paz de Cristo aqui, vou voltar àquele primeiro exemplo que eu tive, de você ter paciência para você poder ter a paz, né? Para você tem que esperar, né? Tem que esperar em Deus, e a partir dali você vai conseguir ter essa paz de Deus na sua vida, né? Esperando nele, você sabe que ele pode todas as coisas, então a partir daí a gente consegue ter uma paz. E essa paz faz com que a gente consiga passar a mensagem de Cristo para outras pessoas, né? Porque através da paz só que a gente vai conseguir mostrar, por exemplo de vida, né? De como a gente descansa, né, sendo cristão. Aqui eu vi um estudo que fala que os inimigos dos romanos, eles jogavam muitas coisas no chão. Então você pode pensar que a sandália não faz parte, né, da armadura. Mas se eles fossem descalços, eles pisavam naquelas coisas que eram jogadas propositalmente no chão para ferir os pés deles. Então como que eles iam conseguir depois correr, como eles iam conseguir lutar com os pés todos feridos, né? Então é importante que tivesse aquela sandália ali para proteger do que eles estivessem pisando. Então, nessa vida aqui, para a gente ter paz, a gente vai pisar em muitas coisas que vão fazer com que a gente se contamine de cólera, se contamine com uma ira. O problema não é você se irar, o problema é o que você vai fazer com essa ira. Naquele momento que você se ira, que é o Espírito de Deus, que nós temos que estar constantemente cheios dele, possa fazer com aquilo ali, em vez de inflar, ele murche, que a gente possa descansar, esperar na justiça de Deus, e aí sim a gente vai ter a paz na nossa vida, né? A sandália da paz vai fazer com que a gente pise por diversas coisas que tantas vezes nos afligem, mas aquilo não vai nos machucar, né? Porque a sandália da paz, que é uma das partes da armadura que o Espírito Santo nos reveste, faz com que a gente não perca a nossa paz, né, por nada, e leve isso ainda para os outros através da mensagem das boas novas de Cristo, de como vivemos aqui nessa terra sendo servos dele. Depois vem o escudo da fé, protegendo o tórax e o coração. Escudo da fé. A gente tem que ter na nossa vida a fé de que a palavra de Deus é verdade, de que Jesus Cristo já morreu para nos salvar, nós somos redimidos e justificados através de Cristo, e através de Cristo nós passamos de apenas criaturas para filhos de Deus. Você tendo isso como fé na sua vida, você vai estar com uma sequência de escolhas, de fatos diferente do que outras pessoas têm. Por quê? Porque a sua fé, a sua certeza faz com que você tenha atitudes conforme Deus espera que você tenha, e não conforme o mundo, conforme você mesmo, por sua vontade, vai querer fazer. Por quê? Porque você tem certeza. A fé é a certeza de você saber de coisas que você não consegue ver. Você vai dar mais importância para as coisas espirituais e para as coisas de Deus do que para as coisas materiais. Então você não vai estar aí conforme todo mundo faz, de ir atrás de coisas que vão te dar prazer momentâneo, de ir atrás de coisas que vão servir só para o seu deleite, coisas egoístas. Você não vai estar atrás sempre de coisas que vão dar honra e glória para Deus, porque você sabe que agora você está sendo um instrumento aqui nessa terra para glorificar e para honrar a Deus. Então que a gente possa fazer com que a nossa fé ela seja um escudo para a gente se proteger de coisas que vêm de fora, para tentar abalar a nossa fé, né? A fé, ela em si só já faz com que a gente consiga caminhar nessa terra aqui sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Por quê? Porque a gente tem a certeza, né, da nossa salvação em Jesus Cristo. Esse é o escudo da nossa fé. A confiança em Deus faz com que cada peça da armadura se torne eficaz. Depois vem o capacete da salvação, protegendo a cabeça e a mente. Aqui você vê que veio até numa ordem boa, né? Porque essa parte da fé, que é o escudo, como o capacete, também são coisas de proteção. Porque quando vê alguma coisa, mas a palavra de Deus, ela
não é a verdade. Alguém vem com alguma coisa tentando ali fazer com que a sua mente seja contaminada. Você tem a certeza da salvação. Você tem a certeza que a sua fé está pautada na verdade que Deus tem de revelação para o homem, que é a Bíblia. E a partir do momento que você tem essa convicção e se protege tanto com o escudo que é a fé, como o capacete, que essa fé que você tem vai estar te levando para a salvação. Então, você pode pensar que é um jogo já de cartas marcadas. Você sabe qual vai ser o final. Você sabe. Então, se você está passando por situações muito complicadas, se você está passando por alguma coisa que você acha que você não vai suportar, que vai ser muito difícil, que a sua paciência já vai se esvairir e você vai pegar e vai tomar atitudes que um cristão não tomaria, que o capacete da salvação esteja na sua mente sempre ali, mostrando: você já está salvo, já está ganho. Jesus Cristo já ganhou por você. Jesus Cristo já na cruz ali venceu. Então, através dele, nós também somos vencedores. A gente só tem que suportar aqui nessa terra por um tempo, porque através deles nós já somos salvos, e que isso esteja na sua mente sempre, né? A sua fé te leva a ter essa certeza da salvação. Então, nos momentos difíceis, você parar, pensar e falar assim: não, eu já sou salvo em Cristo, já sou salvo em Cristo, então no final já está ganho. E aí dessa maneira você consegue enfrentar o problema, por mais difícil que ele possa estar parecendo naquele momento. E por último, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, né? A espada. Ninguém pode ir para a batalha sem a palavra, porque como que você vai conseguir levar as boas novas de Cristo para alguém se você não sabe das boas novas, né? Como que você vai ser uma boa pessoa com a sua família, como filho, como marido, se você não vê aqui no manual como que você tem que fazer para ser, né? Como que você vai amar o próximo de verdade, sem interesse, se você não vê como que Jesus Cristo fez isso, né? Como que você vai entender que o maior é o menor, e quem veio aqui para ser o nosso Senhor e Salvador, ele veio para servir, e seguindo os passos dele nós também temos que servir. Quem que vai conseguir entender uma coisa dessa se não for através do manual que Deus nos deu, que é a palavra dele, né? Então a palavra dele que faz com que a gente consiga colocar essa armadura inteira nas nossas vidas e consiga ter forças para a gente passar por essa jornada aqui de tantas dificuldades, de tantas dores, de tantos momentos difíceis, sabendo que a gente tem a fé, que a gente já está salvo, que a gente vai ter a paz de Deus sempre na nossa vida, e que a gente pode confiar nele, porque ele é perfeito, ele é justo, e tudo se passa, mas a palavra dele não vai passar, né? Então, que tudo que venha para o nosso encontro e que possa parecer uma coisa que vai nos afastar de Deus, que a gente possa ter a espada dele, para a gente olhar aqui e ver se realmente aquilo ali agrada a ele ou não, né? Que aí dessa maneira a gente vai estar conseguindo lutar e no final sairmos vencedores, né? No final dessa vida, quando fecharmos os olhos nessa terra aqui, abrirmos os olhos ao lado do nosso Criador, e que no nosso coração a gente possa, né, descansar e ver que, nossa, graças a Deus a minha fé fez com que eu suportasse, né, com que eu conseguisse buscar sempre os caminhos de Deus aqui na terra, e aí agora eu estou aqui, né, ao lado dele, sem ter mais o pecado para tentar me derrotar, né? Vencemos o pecado através de Jesus Cristo, que já venceu por nós, né? Isso, assim que Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, o que a gente morrer vai acontecer, né? Então essa é a nossa grande fé. Bom, vou ler a conclusão aqui na revista com os irmãos. A conclusão diz assim: conduta é algo sério num mundo com tantas vertentes e numa sociedade tão pluralista que tem esvaziado os conceitos de ética e vida com Deus. No mundo do relativismo ético e modernismo de ideias, vivemos o grande desafio de mostrar a nossa fé pela nossa maneira de viver. Viver na contramão do mundo não pode ser uma opção, e sim uma exigência imperiosa de quem escolheu a cruz. Como viver a conduta do reino de Deus nesse mundo tenebroso, ruim e mau? E aí aqui a revista fala de 4 tópicos, né, para a gente conseguir viver a conduta do reino de Deus nesse mundo que vai totalmente contra, né, a vontade de Deus. Fincando bem firmes as estacas de nossos princípios que não podem ser removidos. Então,
quais são os nossos princípios? Nossos princípios todos estão aqui na nossa espada, que é a palavra de Deus, né? Então que a gente possa estar firme na rocha eterna, que é Jesus Cristo, né? E estando firmes ali, tudo que vier a gente não vai ser abalado, né? Porque o Espírito Santo que está habitando em nós, ele vai estar nos protegendo ali, né? Com a armadura, como Paulo disse aqui, né? Usando um exemplo aí, uma metáfora. O segundo tópico, colocando como ideal de projeto de vida ser imitador de Deus. Então, através do Espírito Santo nos enchendo, cada vez mais a gente vai ficando parecido com Cristo, cada vez mais conseguindo imitar a Deus na sua justiça, no seu amor, né? Cada vez tentando ficar mais próximos ali com o que Deus demonstra através de nós para o mundo, né? A gente pode ter esse ideal de ser sal da terra, ser luz do mundo, como? Imitando a Deus, não que a gente vai ser como Deus nos seus atributos, mas que a gente consegue refletir o amor de Deus para as outras pessoas ao nosso redor, né? Sendo imitadores de Deus. Então assim a gente consegue trazer, né, outras pessoas para próximo de Deus, né? E as pessoas conseguirem olhar para nós e ver, puxa vida, hein? Olha só, aquele ali é um cristão, realmente anda conforme Jesus Cristo anda, busca, né, caminhar conforme Jesus Cristo caminhou, conforme Jesus Cristo ensinou a passarmos, né, a nossa jornada aqui nessa terra. O terceiro, valorizando e proclamando a família como instituição divina. E por isso precisa viver e existir segundo os preceitos da palavra. Então a parte da família, né, nos colocarmos no momento que estamos como filho, como pais, como marido, como esposa, e que isso a gente possa usar para ser uma maneira de honrar e glorificar a Deus, que a gente busque na nossa posição o que a gente deve fazer e que dessa maneira a gente saiba que a gente está honrando e glorificando a Deus, buscando, né, ser justo, sabendo que a nossa família ali vai ser um espelho para o mundo de uma maneira geral, né, ver como que uma família cristã deve agir, como uma família cristã deve caminhar, né, deve proceder nessa terra. Reconhecer que estamos numa batalha e que esta é de natureza espiritual. Portanto, precisamos de armas espirituais. Aqui eu vejo que muitas vezes as pessoas vão para a igreja quando elas estão doentes espiritualmente, digamos assim, né? Então as pessoas normalmente comparam a igreja como se fosse um hospital. As pessoas, a pessoa está mal, então eu vou lá na igreja para mim poder me recuperar, para mim poder buscar Deus. Mas, ok, vai lá quebrantado e aí a partir daquele momento recebe o Espírito Santo. E a partir daquele momento ela muda totalmente a ótica, porque a igreja está mais para um quartel-general do que para um hospital. Se você vê como que é exemplificado na Bíblia, é sempre, né, exército, né, é sempre as armaduras, as armas de Deus, tem uma batalha, né, entre a nossa carne com o nosso espírito, com o Espírito Santo, né, a vontade de Deus contra a nossa própria vontade. Então a gente tem que entender isso, que a nossa natureza ela vai sempre estar em conflito com o nosso espírito, com o Espírito Santo, com o que Deus quer que nós façamos, né? Porque é muito difícil negarmos a nós mesmos para seguir os passos de Cristo, né? Só através do Espírito Santo mesmo para a gente conseguir isso. Então que a gente possa reconhecer que a gente está nessa batalha e que essa batalha espiritual ela é uma coisa muito grande. Então você tem que estar o tempo inteiro ali se armando, sempre buscando mais de conhecer da palavra de Deus, buscando mais de intimidade com Deus, buscando mais de você estar capacitado ali para você conseguir resistir, né? Para você conseguir resistir, porque para cair basta estar de pé. Que a gente nunca esteja de pé e pensando, poxa vida, tô bem, olha como sou santarrão, como eu sou bom, como Deus deve se orgulhar de mim, né? Fazer como o fariseu na oração fez, né? Ô Senhor, obrigado por me dar um coração tão justo, né? Que a gente nunca se veja dessa maneira, mas se a gente sempre esteja ali submisso a Deus, sempre buscando, né, que o Espírito Santo dele possa estar nas nossas vidas nos conduzindo, para que dessa maneira assim a gente consiga vencer essa batalha constante espiritual que nós temos nessa vida aqui, né? Que a gente possa enfrentar e sair vencedor, né? Porque Jesus Cristo fez com que nós tivéssemos a possibilidade de sairmos vencedores, né? Morrendo por nós e nos selando com o seu Santo Espírito, né? O selo da promessa, o selo da certeza, né? O selo que dá pra gente colocar no capacete da salvação, né?
capacete da salvação. Tenho certeza que eu sou salvo. Como? Olha só aqui o selo que Jesus Cristo colocou no meu capacete, aqui ó, tá selado aqui, ó. Estamos indo direto pro céu, né? Que a gente possa enfrentar e sair vencedor de todas as batalhas que nós tivermos nessa terra, sabendo que as forças vêm de Deus sempre e não de nós mesmos. Amém, meus amados? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Vou fazer uma oração para a gente acabar a nossa aula. Bom Deus, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, que ela possa estar no meu coração, nos nossos corações, não apenas de uma maneira teórica, Pai amado, mas que nós possamos colocá-la em prática, Senhor. Que a tua vontade, através do seu Santo Espírito, possa prevalecer em nossas vidas, Pai amado, para que nós possamos vencer todas as batalhas que enfrentamos diariamente contra nós mesmos e contra, Senhor amado, potestades, Pai, contra poderes espirituais que nós não vemos, Deus. Que nós possamos passar por armadilhas, por dificuldades, Senhor, pelas nossas fraquezas, mas possamos sair do outro lado vencedores, Deus, sabendo que o Senhor nos conduz, Pai, e através de Ti nós somos mais que vencedores, Pai, porque o Senhor um dia nos resgatou através do sacrifício do Teu Filho, e agora, Senhor amado, nós conseguimos caminhar nessa terra sendo justificados por Ti, Pai, por Jesus, e sendo vistos, justificados por Ti, bom Deus. Continua conosco, olha pelos nossos irmãos da igreja de Vila Matilde, olha pelas nossas famílias, Pai amado, que a cada dia mais cada membro da família possa fazer sua parte para que as famílias possam estar mais unificadas, Senhor, possam ser exemplo de como honrar e glorificar a Deus, Pai amado. Continua conosco, pois nós em Ti confiamos, bom Deus. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Então é isso, amados. Nossa aula vai ficando por aqui. Na semana que vem veremos a lição 10. E estudem, bacana os irmãos estudarem aí, né? Porque, como foi dito aqui, para nós podermos nos encher do Santo Espírito de Deus, só buscando cada vez mais a palavra dele, né? Então, que Deus possa nos dar essa sede, através do seu Santo Espírito, de ter vontade de cada vez conhecer mais a sua palavra, cada vez conhecer mais profundamente a palavra de Deus e ter mais intimidade com ele através da oração. Amém, amados? Um abração e até a semana que vem.